manifestações de rua. Está aqui ao meu lado o advogado, Dr. Fernando Borges Mânica, ele que é doutor em Direito de Estado pela USP, mestre em Direito de Estado pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Direito do Terceiro Setor pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, e ele também é professor titular de Direito Administrativo do curso de Direito da Universidade Positivo. Dr. Mânica, obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Mário, é uma satisfação estar aqui com você hoje. Bom, vamos falar sobre manifestação de rua, né? A sociedade está cansada e ela muitas vezes vai à rua dar seu grito de alerta. Eu pergunto para o Dr. Mânica, essas manifestações podem dar resultado efetivo, Dr. Mânica? Na sua tese? Veja, Mário, elas não só podem, como elas já deram alguns resultados efetivos. Se nós pegarmos as manifestações de junho do ano passado, que marcaram aí essa mudança no comportamento da nossa sociedade, nós podemos perceber que as tarifas de ônibus, que foram o estopim daquelas manifestações aqui em Brasília, em todo o Brasil, elas tiveram um efeito prático sim. Houve diminuição da tarifa do ônibus em várias e várias capitais do Brasil, e hoje na renegociação, ou no momento de redefinição da tarifa em Curitiba, também está havendo um movimento intenso por parte da Prefeitura, das concessionárias e da URBS para que essa tarifa seja mantida. Ou seja, manifestações de rua são uma forma de expressão de insatisfação da sociedade, uma forma de manifestação que é legítima e pode sim produzir bons resultados. Muitas vezes a gente acompanha através da mídia que, ao meu ver, da muitas pessoas, falta às vezes um senso de organização, né? Se a gente voltar um pouco no tempo, acho que foi em junho do ano passado, né, doutor? Junho. Que nós vimos eclodir por todo o país manifestações assim que nós, como brasileiros, até então não estávamos acostumados, né? Claro, você bem falou que surtiram alguns efeitos, né? O Congresso se organizou, o grupo político, todo mundo ficou em polvorosa, né? Mas eu digo, não falta muitas vezes uma organização, doutor, para que realmente possamos ter um objetivo em comum? Porque o ano passado o que a gente viu foi o chamado tiro para controlado. A gente via lá pessoas com cartazes N, né? Cada qual fazendo a sua reivindicação própria. Não é por aí? Quase que eu fui para a rua, vai embora minha sogra. Tadinha da sogra, não tem nada a ver. Essa questão que você mencionou, Mário, é extremamente importante, ou seja, a manifestação de rua, o momento em que a sociedade se organiza, mais ou menos, para expressar uma insatisfação, um desejo nas ruas, esse momento é um momento de extrema importância, que revela um sintoma de uma doença em sua fase aguda, digamos assim. Agora, para que as transformações reivindicadas, e naquele momento em junho eram várias essas reivindicações, claro. O estopim é que talvez tenha sido mais organizado, foi a tarifa do ônibus, que surtiu resultado. Mas várias outras insatisfações, vários outros problemas que nós temos na nossa sociedade foram objeto de reivindicação por algumas pessoas que participaram daquelas passeatas e não mais fizeram nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de demonstração de reivindicação dessa satisfação. Então, o caminho da nossa sociedade, que é uma sociedade que não é acostumada a se manifestar e a se organizar. A última grande manifestações que nós vimos nas ruas foi o Collor, né? Fora Collor, cara pintadas, não é isso? Lá em 1992, há mais... De lá para cá vimos mais piquetes de greves, de sindicatos, coisas assim, né? Exatamente. O que falta para a nossa sociedade é ter essa organização e essa institucionalização. A partir do momento em que existem reivindicações na sociedade que unem determinados grupos de pessoas, o que é necessário que essas pessoas façam para que haja eco dessas manifestações? Elas se organizem e criem uma agenda, não apenas de manifestações públicas em praça pública, mas de atos que defendam aquilo que a elas interessa. Qual que é o remédio para que nesses grupos não entre aquele interessado? Sabe que o ser humano, desde que o homem aprendeu a ler, escrever e pensar, existe sempre em qualquer grupo alguém que tem algum interesse escuso, né? Que é a chamada massa de manobra. Como é que as pessoas do bem, que têm interesse das mudanças em comum, o que pode fazer para evitar esse interesseiro?
Esse é um problema grave e a gente pode entrar aqui numa questão que também tem sido bastante debatida, dos black blocs. Ou seja, o que aconteceram com essas manifestações? Muitas pessoas lá do início, com vários e vários interesses, mas foram lá, pessoas de bem, como você mencionou, manifestaram sua reivindicação, os seus interesses, a sua insatisfação, mas logo começaram a participar dessas manifestações também determinadas pessoas com interesse próprio. Esses aproveitadores, no caso, que tinham interesse em quê? Em realizar a baderna, a quebradeira e assim por diante. E o que aconteceu? A imprensa e a sociedade como um todo, assistindo a isso pela televisão, acabou focando no quê? Nos black blocs. Então, esses caras foram quem chamou a atenção da imprensa. As pessoas interessadas em realizar a arruaça também se interessaram em realizar a arruaça e participar dessas manifestações. E hoje o que a imprensa noticia? Hoje o que acontece basicamente nas manifestações de rua, especialmente no Rio de Janeiro? Black blocs. É o slogan que ganhou, tomou para si manifestações que eram legítimas, pessoas de bem acabaram muitas não se organizando, não se institucionalizando, e o movimento acabou deturpado, gerando cada vez mais quebra-quebra e depredação do patrimônio público. Então esse talvez seja, você tocou num ponto importante, o grande desafio das pessoas de bem, das pessoas que têm que participar da vida do nosso país, manifestar seus interesses e suas insatisfações, mas não permitir que hajam alguns arruaceiros, alguns interesseiros ou pessoas que queiram manipular esse grupo de pessoas. Falando em manipulação, pegando um gancho nesse seu tema, teve algumas fontes da mídia que disseram que os black blocs eram subsidiados por grupos políticos para desvirtuar certos governantes. Eram pagos, inclusive, como se fossem milícias, para... Outros diziam que eram pagos para tentar, digamos, levar o medo às ruas. Porque o pai de família, jovens, estudantes, pessoas que têm interesse e tinham vontade de mostrar o seu rosto, reivindicar, diziam, não, se eu for lá eu vou apanhar na rua, porque o que tem lá não são manifestantes com causa própria, são arruaceiros. O que você pensa nessas duas vertentes, nessas duas fontes, doutor Mânica? Essa é uma dificuldade que existe em qualquer manifestação, uma pluralidade de pessoas e de interesses na nossa sociedade, uma sociedade multifacetada, e nós temos então essa dificuldade, tanto o Estado quanto a própria sociedade, em identificar quais são os reais interesses que movem essas pessoas. Então, cabe ao Estado, através do seu aparato, da administração pública, do poder legislativo e das pessoas, através da sua autocrítica, conseguirem distinguir o que é manobra, interesse político, pessoas que são compradas ou contratadas para supostamente reivindicarem determinada atividade e aquelas que efetivamente estão reivindicando determinado direito, determinado interesse seu, próprio e legítimo. Essa é a grande dificuldade e eu acho que o nosso Estado agora, com essas manifestações, a partir de junho do ano passado, passa a tomar algumas medidas para ele conseguir captar e processar esse tipo de informação. Identificar a voz do povo. O que é a voz do povo? O que é a voz do povo? E o que não é a voz do povo, exatamente. Bom, de qualquer forma, essas manifestações ganharam a mídia. Né? Qualquer canal que você ligava, o assunto em voga eram as manifestações. Né? A gente vê com isso que o brasileiro não está dormindo. Ele tem a sua opinião, ele não está alheio, apático a tudo que acontece. Foi aonde acendeu a luz vermelha no Planalto, não é isso, doutor? Exatamente, e a questão da Copa das Confederações no ano passado foi o estopim disso. A partir do momento em que a nossa população, grande parte da nossa população, verificou que havia uma série de investimentos em infraestrutura ou mesmo em estádios para a Copa do Mundo, essa população acabou externando algo que já era interno a ela, que era essa insatisfação. Então, esse cenário, ou essa condição de manifestar a sua vontade e a sua insatisfação, eu entendo como sendo um dado absolutamente positivo. A dificuldade que nós temos agora é uma dificuldade importante e que vai abrir caminho ou dar oportunidade para que nós amadureçamos enquanto sociedade, é exatamente essa. Conseguirmos identificar quais eram as insatisfações, e são ainda as insatisfações reais da nossa sociedade, e quais são aqueles direitos sendo defendidos, não como base em satisfação pessoal, e sim massa de manobra de outros interesses. Então, diz a Constituição
que existe o direito de reunião sem necessidade de autorização prévia do poder público, mas mera necessidade de comunicação ao poder público. Ok. Portanto... Então existe a necessidade de comunicar. Vamos reunir para manifestação de algo que eu não gosto. É isso? Perfeito. Há essa necessidade e o que não existe ainda? A regulamentação desse dispositivo constitucional. Existe o direito garantido. E essas manifestações do ano passado acabaram fazendo com que o legislador, algumas das consequências que a gente estava falando, a criar leis para regulamentar. Ou seja, como, quando, de que forma deve ser essa comunicação, isso ainda não está regulamentado no ordenamento brasileiro. Está aberto. Exatamente. Não se sabe de modo claro quais são os limites, quais são os prazos, qual é a duração ou o número de pessoas e os locais em que pode haver essa reunião. Nós vimos alguns projetos de lei tramitando pelo Congresso, um deles coibia o uso da máscara, do capuz pelos black blocs. Não sei se foi regulamentado isso aí, como é que ficou? Essa é uma das consequências, um dos projetos que estão em trâmite no Congresso para tentar vedar ou evitar manifestações realizadas por pessoas que não se identificam. Existe hoje uma discussão no Congresso Nacional se a proibição de manifestações com o rosto coberto, com máscara ou qualquer outro tipo de equipamento que prejudique a identificação da pessoa, se isso é constitucional ou não. Se a Constituição admite que seja criada uma lei nesse sentido. Está em discussão. Isso está em discussão, porque a Constituição veda, quando fala no direito de expressão, o anonimato. Mas o anonimato nas manifestações escritas que denigram a imagem, a honra de determinada pessoa. Isso não pode. Isso não pode de maneira nenhuma. Eu não posso entrar, vamos usar a ferramenta hoje que todo mundo usa, Facebook. Eu não posso criar uma página lá e sacramentar, falar mal do governo, todo mundo, e ficar anônimo. Isso eu não posso. Não é possível. Não é vedado, você vai ser punido por isso, vai ser identificado e a tecnologia, enfim, está se desenvolvendo bastante. Hoje é possível que haja identificação de quem realizou, da máquina onde foi realizado essa agressão contra a honra de alguém, e aquele que realizou vai ser necessariamente punido. Tendo a fonte, eu posso exprimir ali a minha insatisfação. Pode exprimir a sua insatisfação, desde que essa insatisfação não fira a honra e a imagem de ninguém, não impute alguém um crime que ele não cometeu e algo do gênero. Agora, pensando em sentido amplo, insatisfação contra o Estado, contra o funcionamento da administração pública, isso é absolutamente permitido. A ditadura não permitia nada disso, né? Nem mesmo nós estamos aqui, jamais, né? Nem mesmo discutindo essas questões. Bom, a democracia permite que nós falamos abertamente, né? Isso é bom, né, doutor? É bom, é essencial para o desenvolvimento da nossa sociedade. Mas é o suficiente? Porque nós falamos aqui, eu vejo assim, nós temos um país que não precisa nem estar falando, todo mundo sabe que nós temos nosso país, né? É um Deus nos acuda. Mas para o governo é bom, né? Deixa que eles falem à vontade. Estão lá desopilando o fígado, como diz popularmente, né? Enquanto o povo está desopilando o fígado, nós estamos navegando, surfando na onda. Não se torna um pouco engessado isso aí, doutor? Eu acho que é o primeiro passo, essa discussão, isso que você está trazendo aqui para o teu programa, a gente poder discutir com o telespectador essas questões, é um primeiro passo sem sombra de dúvidas. Agora, o que é necessário, e eu faço isso até na minha atividade profissional, pessoas insatisfeitas com determinada questão relacionada ao Estado ou com um determinado serviço de interesse público, o que elas fazem? Isso talvez seja a dica aí, um caminho para que essas manifestações, essas insatisfações gerem frutos. Elas criam entidades privadas sem fins lucrativos, ou seja... As ONGs, né? As ONGs, entidades do terceiro setor, com um objetivo permanente. Você acha que são instituições lícitas? Absolutamente lícitas. Lícitas no sentido de que elas estão de acordo com o direito, são criadas para tanto. O que é importante a gente saber é se aquilo que elas buscam é legítimo. E isso tem acontecido muitas vezes. Ou seja, eu trabalho com muitas entidades sérias que prestam serviços na área da assistência, da educação, da saúde, tem parcerias sérias com o Estado, fantástico, e lido cada vez mais com outro tipo de entidade, que é mais diretamente vinculado ao que a gente está conversando. Entidades do terceiro setor, ONGs, criadas para quê? Para fiscalizar o Estado, para reivindicar direitos em face do Estado.
Essas entidades são extremamente importantes no nosso cenário e muitas delas decorrem de pessoas insatisfeitas que foram se manifestar nas ruas, se conheceram, têm aqueles interesses legítimos e querem levar isso adiante. Doutor Mânica, você como operador do direito e formador de opinião, como professor também, o que você falaria para os nossos telespectadores? Hoje nós somos bombardeados por um turbilhão de informações. É televisão, rádio, internet e muitas vezes através de grandes grupos de comunicação existem os seus interesses próprios. E aí você abre uma revista, defende um interesse. Você liga uma rádio, defende outro interesse. Você liga um canal, defende outro interesse. Como é que o telespectador, o ouvinte, o leitor pode separar o joio do trigo e formar sua opinião em determinado assunto? A questão do exercício do poder, ou a forma mais eficaz de exercício do poder, seja aqui no Brasil hoje, seja na União Soviética, na época do totalitarismo, do comunismo, é o controle das informações. Então, hoje, esse controle, ele ainda existe, as informações, as notícias acabam de algum modo podendo ser manipuladas, mas a gente tem, todos nós temos, esse acesso a uma série variada de fontes de notícias. O que nós precisamos fazer, Mário, é nos informarmos por meio de diversos instrumentos de comunicação. Informação é poder. Informação é poder. Acreditando numa única fonte, possivelmente você estará tendo alguma deturpação nessa informação. Exatamente. Tendo várias fontes de informação, é possível que com o nosso discernimento a gente consiga ter aquela concepção mais adequada. Bom, doutor Mânica, esse ano é um ano de política, eleições, Copa. Eu tenho certeza que você vai voltar várias vezes aqui para nós discutirmos. Fico à disposição. Tá bom? Muito obrigado.